Bom, para muitos eu pareço ter 17 anos, 18 anos. Não, não tenho 17, não tenho 18. Eu tenho 21 anos e no dia 7 de junho eu vou fazer 22. Não parece, mas é verdade. Bom, o país onde eu nasci, onde eu moro atualmente é o Brasil. E eu também sou da Bahia, de Salvador, capital da Bahia. Esse projeto veio diretamente do coração de Deus. E em 2015, depois de me converter, eu apaguei um livro que eu já tinha no Wattpad e eu comecei a divulgar o meu livro. E para isso eu utilizei ali do método de troca de leituras. Só que eu entrava nesses grupos e eles só estavam tendo livros não cristãos e para mim eu não me sentia bem. Depois de muito tempo eu parei, desencanei desses grupos, deixei o meu livro lá e até abandonei um pouco a escrita. Mas de um tempo para cá eu voltei e quando eu comecei a voltar eu tive um sonho, né? Um sonho, não um sonho literal, mas uma vontade de ter um grupo de troca de leituras, em especial cristão. E foi aí quando Deus me deu a ideia e eu fiquei adiando muito porque eu não queria fazer, né, e tudo mais. Ainda que eu quisesse muito, eu não queria fazer naquele momento. E eu acredito que foi tudo no momento certo. Eu sentei, né, num dia e disse assim, tá, beleza, Deus, eu não vou mais brigar com o Senhor, eu vou fazer o planejamento do grupo. E fui lá, fiz o planejamento, como ia funcionar, inclusive muitas coisas que as meninas recebem hoje foi desde o início, né? Como funciona a troca de leituras, como é isso, como aquilo e tudo mais. Muitas coisas foram implementadas, mas, em resumo, o grupo foi fundado a partir de mim e eu fui usada por Deus para criar esse grupo maravilhoso. E eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, tanto para mim mesma, porque eu tenho aprendido muito com Deus através dele e muito com as meninas que estão lá. Ou a ideia não era que fosse um grupo só de meninas, a ideia é que tivesse, né, ali a participação de todos, homem e mulher, mas Deus sempre foi conduzindo apenas meninas e eu entendi que essa era a vontade dele, que tivesse só meninas. Então foi assim que o grupo foi formado. Tem outros detalhes, mas eu evitei contar aqui para que a entrevista não fique tão grande, longa, mas foi bem legal e eu me sinto muito feliz por estar sendo a ADM principal desse grupo. Depois foram entrando mais meninas, né? A Nath é ADM agora, atualmente também. A Madu também é ADM atualmente. E no início era só eu que tinha que me desdobrar ali, mas Deus foi muito bom comigo e enviou muitas meninas para estar me ajudando, tanto as diretoras de mídia, tanto as divulgadoras, tanto as ADMs, tanto as participantes que estão no projeto desde o seu início. Eu fico muito feliz pela presença de todas vocês e eu me sinto muito abençoada por fazer parte de tudo isso. E eu glorifico muito o nome de Deus por ter me dado esse presente maravilhoso. E eu tenho aprendido muito, eu quero deixar claro aqui. Como e quando eu comecei a escrever? Eu não gostava de ler, não gostava de escrever. Quando pequena, fui meio que obrigada. E eu me distanciei muito da leitura, da escrita. O primeiro livro que eu li foi quando eu tinha, eu acho que 14 não, 12 anos, 13 anos por aí. O segundo foi quando eu tinha já por volta de 16, olha só quanto tempo que passou. Então eu sempre me distanciei da escrita. Só que aí meu pai começou a fazer meio que barganha ali comigo, com meus irmãos, para que a gente gostasse e que a gente lesse algum livro. E o terceiro livro que eu li, eu estava com 15 anos por aí. E foi o livro A Professora
muito maluquinha, acho que é alguma coisa assim. E eu amei o livro, achei muito legal, e depois daí eu comecei a ler bastante. Então, eu descobri o Wattpad por influência de uma amiga, e aí eu comecei a ler bastante livros no Wattpad e tomei gosto pela coisa. Escrevi o meu primeiro livro também quando eu tinha por volta de 16 anos e o meu segundo livro quando eu tinha 17. E foi assim que eu comecei a escrever, mas né, tudo começou pela barganha do meu pai, que fazia ali um meio que, né, vou aqui te dar isso se você ler tal livro. E foi assim. Eu acho que a minha maior insegurança na escrita é relacionada com erros de pontuação. Eu estudei muito coisa ainda para aprender sobre a escrita, sobre essa arte maravilhosa. A cada dia que passa eu aprendo mais coisas, mas eu sei que eu tenho uma falha bem grande ali na pontuação e na coerência de algumas coisas, e isso se deu porque eu não gostava de ler, como eu já disse, eu tive dificuldade para ler, para aprender a ler, para escrever também. Minha letra era um garrancho, de tanto minha mãe falar, foi aí que eu comecei, né, a dar uma melhorada. E eu me afastei muito da escrita, da leitura. A matéria que eu mais odiava na escola era o português, era a matemática. Eu odiava essas duas matérias com todo o meu ser. E por isso também eu era muito desleixada nas aulas para aprender o que eu tinha que aprender. E eu não me dei, né? Não dei atenção tanto ali com a pontuação e tudo mais. Eu sempre busco nos meus livros colocar aquilo que eu aprendi depois de muito esforço, mas eu sei que ainda não é o suficiente e que eu preciso melhorar muito. Eu tenho buscado aprender muitas palavras diferentes, tenho buscado aprender algumas coisinhas de português, mas assim, gente, minha cabeça é muito bugada, eu não consigo entender assim, direito o português, mas ainda assim eu me arrisco a escrever porque eu gosto muito. Então a minha maior insegurança é a ortografia, é a vírgula, é o ponto, os dois pontos e por aí vai. Não, de jeito nenhum eu pensei em ser escritora. Eu já pensei em ser dentista, médica, assim, tudo menos escritora. Principalmente porque eu odiava a escrita, odiava a leitura. Pra mim era um saco, era horrível e eu não gostava de jeito nenhum. É tanto que hoje eu admiro muito pessoas que leem muito rápido e tudo mais, mas eu não consigo ler rápido. Eu não consigo ler assim um livro em um mês, né? Às vezes rola, né? Se for conto. Mas não. Nunca pensei em ser escritora, nunca pensei em descobrir o Wattpad, em ter um grupo de troca de leituras, em participar dessa entrevista de forma nenhuma. Então, eu tenho muitos livros, mas nem todos os livros estão postados no Wattpad, eles estão no rascunho. E o livro que está dentro da troca de leituras foi um livro baseado em outro livro que o objetivo era o Espírito Santo, né? O foco central de todo o livro é o Espírito Santo. Tanto do Rafael Lancaster, que foi o livro que eu me baseei para escrever o livro Meu Primeiro Amor, que é o livro que faz parte da troca de leituras. E eu vou falar um pouco sobre ele. A Isabela, ela é uma pessoa que estava ali, né, cheia do Espírito Santo, não sei o quê, viveu um sonho de casar, viveu um sonho de encontrar o seu primeiro amor, mas ela acabou esquecendo que, na verdade, o primeiro amor e que deve ser para sempre na vida dela é Jesus. E a Isa começa a
focar ali em outras coisas, em uma específica, não vou dar spoiler, mas ela começa a focar em uma pessoa específica como se fosse o Deus dela, o tudo dela. E aí o Espírito Santo é enviado, outras pessoas aparecem na vida dela para ajudar ela a entender que o primeiro amor dela, na verdade, não é aquela pessoa, e sim Deus, e sim Jesus, e ela precisa voltar para ele. E aí Deus vai lá e age com muito amor. Esse livro assim é recheado de cenas e palavras e frases de muito amor vindo da parte do Espírito Santo, da parte da Charlotte e da parte do Alex, que são os personagens ali principais de todo o livro. E é isso que fala ali, o meu primeiro amor. O que dizer sobre Jesus, sobre esse Deus maravilhoso? Jesus, para mim, é o meu melhor amigo, no sentido completo da palavra de melhor amigo. Porque quando eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos, quando eu não tinha alguém para conversar, quando eu não tinha alguém para me entender, era ele que eu procurava, era ele que eu ia chorar, era ele que eu ia conversar, ainda que eu não entendesse perfeitamente o que eu estava fazendo, da forma que eu estava fazendo. Muitas vezes fiz da forma errada, mas eu não sabia. E para mim, Jesus, Deus, né, o Espírito Santo, eles são tudo, tudo, tudo no sentido real da palavra. E eu recomendo que, se você está ouvindo essa entrevista e você não conhece Jesus como o melhor amigo no sentido real da palavra, vai lá, busca ele, porque quando a gente não tem ninguém, ele é que tá lá. Uma mensagem para vocês, meus leitores. Aqueles que não são, sejam bem-vindos. Meus livros estão disponíveis no Notepad gratuitamente para que vocês ouçam. Mas, em especial para os meus leitores, eu queria dizer para vocês não desistirem dos seus sonhos. E não desistirem de fazer aquilo que vocês gostam porque as pessoas estão falando, porque as pessoas estão criticando. Na verdade, para as pessoas, a gente nunca vai ser bom o suficiente e a gente nunca vai fazer as coisas certas da forma que eles querem, porque cada um acha que tal coisa é certa. Então, eu recomendo e deixo essa mensagem para você, que você não desista do seu sonho, você não desista de buscar, ainda que pareça muito impossível, ainda que pareça irreal, ainda que você não tenha 100% de certeza naquilo. Eu recomendo que você não desista agora, não pare agora, publique seus livros sim, cante sim, pregue o evangelho sim, faça de tudo para levar Jesus ao mundo. E não esqueça de que, ainda que pareça que ele não está, ele está.